Mais de 200 crianças do Ministério Pinheiros Infância participam da cantata de Natal na IPP. Timidez, como lidar com medo de se relacionar com as pessoas. Recomeço, a campa dentro dos adolescentes da Igreja Presbiteriana de Pinheiros aborda o tema e suas consequências. Campanha de cestas básicas continua na IPP. O objetivo é atingir 120 mil unidades e fazer um Natal sem fome para quem precisa. Fique com a gente, a partir de agora tem Notícias do Bem. Olá, tudo bem? Tá começando a semana, tá começando o seu Notícias do Bem. Seja muito bem-vindo. A partir de agora, pelas próximas 2 horas, a gente está de compromisso marcado aqui na IPP TV para você ter muita informação, né? Todos esses destaques que você viu aí, é claro. E a gente vai mostrar para você também outros tantos assuntos importantes que fazem parte do nosso dia a dia. Semana começando, dezembro indo embora, a gente já está em clima de Natal, a igreja já está em clima de Natal, a gente também já está em clima de Natal aqui, né, Tainá? Tudo bem? Bom dia. Exatamente, bom dia, querido, bom dia para você que está aí nos acompanhando, muito bom ter você aqui com a gente. Eu já começo com o chat aqui, já vendo as mensagens, e é gostoso porque a gente já acompanha as mensagens do Manhã IPP, do Vida Devocional, então a gente já segue um ciclo aqui muito legal, né? E é muito bom ter a sua participação. Manda um abraço para o Ricardo Reis, Jacimira de Camargo, o nosso reverendo Marcos Severo, Ramsés Capitulino, que está aqui com a gente. Graça e paz para todos vocês que estão nos acompanhando. Peço que você participe da nossa programação, deixando sua mensagem, falando de onde você fala. Conte como está começando a sua semana. O trânsito está mais intenso? Está mais tranquilo? As aulas encerraram? Você que tem filho na escola, não tem? Você que estuda. E aí, terminou bem o ano? Me conta aí, deixa pra gente um recadinho, a mensagem. Encerrou um ano bem, deixa, né, nas atividades escolares, né, porque no trabalho ainda no as trabalho atividades tem continuam. muito trabalho pela frente ainda. Interaja com a gente, esse espaço é todo seu. Aproveite. Se você está aqui no nosso canal, se você ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal, clique aí no sininho para receber todas as notificações e, é claro, curta o nosso vídeo, compartilhe o nosso vídeo com as pessoas que você ama para que o nosso conteúdo possa atingir cada vez mais pessoas. Nós queremos crescer aqui e você pode nos ajudar nessa missão. Já falou do sininho? Já falei de sininho. Já falei de compartilhar? Já falou tudo. Então vamos de notícia. Bora começar. A gente tem muita notícia do fim de semana aqui hoje. E por falar em começar, recomeçar e final, encerrar, recomeço. Esse foi o tema, né, do última campa dentro dos adolescentes da Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Verdade, muita palavra, louvor e comunhão fizeram parte desse encontro. Recomeço. Esse foi o tema do Acampa Dentro da União Presbiteriana de Adolescentes de Pinheiros, que reuniu 120 participantes. O evento teve 2 dias de duração, contou com música, palestras, jogos e muita comunhão entre os acampantes. Mostrar para vocês que eu e você, nós estamos no maior projeto da história, é o projeto do Reino de Deus. E que Deus nos escolheu para fazer uma missão nessa terra. E essa missão é divina. Essa missão é ganhar almas para Jesus, evangelizar o mundo. Eu acho que está sendo uma experiência muito positiva, que por mais que devido à pandemia a gente não possa ter feito o acampamento presencial, que a gente faz uma viagem e tudo, acho que está conseguindo compensar tranquilamente. Está sendo bem bacana a experiência com as pessoas aqui. Tanto ontem quanto hoje está sendo muito bacana, né? A gente tem os momentos de descontração, tem a palavra, acho que está sendo uma experiência muito positiva e que está agregando muito para todo mundo aqui. Tô amando a Campa Dentro, o acampamento está sendo muito bom pra gente louvar a Deus, entrar em comunhão com Ele, estar na presença dEle. E enfim, né, estamos aqui com um monte de gente, um monte de amigos, então pra gente entrar em comunhão com os nossos amigos e ficar com eles louvando a Deus, é isso. Eu tô achando muito legal porque esse Acampa Dentro está sendo uma bênção para um monte de adolescentes aqui. Eu tenho certeza que todos estão gostando e está sendo uma bênção. O Acampa Dentro encerrou a programação dos adolescentes da Igreja Presbiteriana de Pinheiros em 2021. Um ano marcado por muitas programações aos sábados com a chegada do novo espaço. Olha, foi muito bom, mas também foi muito desafiador,
porque é muito difícil tentar unir todo mundo, juntar, fazer várias programações, às vezes dá alguns problemas, mas mesmo assim esse ano eu experimentei muito da bondade de Deus, da força dele, e eu entendi que liderança é serviço, né? Então muitas vezes a gente pensa, liderar é estar lá num cargo super top, uau, aquela pessoa é super santa, mas não, liderança é serviço, e hoje, esse ano, né, eu experimentei muito disso, mas foi uma bênção, Deus abençoou e conduziu tudo mesmo sendo difícil. E você sai com sentimento de trabalho realizado, né? Sim, com certeza. É muito bom, tipo, ver as vidas que foram transformadas, as pessoas que foram alcançadas. É muito gratificante. Agora, o Conselho dos Adolescentes prepara os eventos do ano que vem, com a expectativa de mais gente presente. O ano começou desafiador em função da pandemia, então começamos com atividades online, depois avançamos para as atividades presenciais, e aí aconteceu que a igreja comprou esse prédio e hoje a UPA tem utilizado aqui o espaço. Conseguimos customizar aqui com brincadeiras para eles, né, para criar um pouco mais de integração, tirar eles do telefone celular. E todo sábado tinha programação de 4 às 7. E foi muito legal a gente ver eles se envolvendo, adolescente de 12 anos se relacionando com adolescente de 16, 18 anos, um acolhimento diferente, eles trazendo amigos, e a gente está finalizando aqui com um acampa dentro diferente, sem dormida, né? Começou ontem, foram para casa, hoje 9 horas da manhã até 19 horas, e ver eles aqui juntos, né, animados, se divertindo, e o Senhor agindo, salvando, curando, libertando, e fazendo diferença através da vida desses meninos, que certamente serão missionários aonde quer que eles estejam. Ano que vem, final de janeiro, a gente retorna às programações presenciais, discipulado. A gente hoje tem em torno de 100 adolescentes fazendo discipulado, a escola bíblica dominical. Estamos aqui firmes, focados nas próximas gerações. Muito bacana, né? O acampar dentro dos meninos da UPA. A gente chama de menino porque a gente pode, né? Tem idade para chamar essa turma toda de menina aí. Os meninos da UPA se reunindo e encerrando as suas atividades. A gente já viu o encerramento das atividades dos homens, das mulheres, dos adolescentes, enfim, tá todo mundo encerrando. O ano tá chegando ao fim, na verdade, gente, né? Que delícia. Legal né? ver essas atividades acontecendo. Muito bom mesmo. A gente vai ter também aqui o encerramento dessas atividades, só que não. Só que não, é só de uma Comemora, forma mas simbólica. continua. De uma forma simbólica. Simbólica. Isso é muito bom. O avanço da tecnologia e, consequentemente, da internet tem provocado diversas alterações na interação textual. Verdade. A escrita utilizada na internet apresenta características bem próprias do meio virtual. Tem abreviações, tem reduções de palavras, tem emojis, enfim, tem um jeito todo próprio, né, de se conversar na internet. Esses recursos vêm para tornar a comunicação mais dinâmica, próximo de quem fala, né, face a face. É uma linguagem conhecida como internetês. Suas características são bem comuns no mundo virtual, cabendo aos usuários adaptar-se a estes novos modelos de escrita. Mas como ficam no dia a dia as influências na escrita formal? Tá todo mundo escrevendo VC em vez de você, TB em vez de também, enfim. Mas quem vai falar ao vivo sobre esse assunto com a gente é a professora Débora Marques. E você também pode participar com a gente aqui no nosso Notícias do Bem. Você pode deixar sua pergunta ou fazer o seu comentário a respeito desse tema. E não só sobre esse tema, você pode falar com a gente a respeito de todos os assuntos que fazem parte aqui do nosso Notícias do Bem. O espaço é todo seu, então participe com a gente aqui. Mande sua mensagem, ó, e sem abreviações. Ou não, ou né? não, ou com abreviações, né? Estamos no meio virtual falando. Esse internetês não tem como, pegou. Consumo seguro de alimentos. Para os riscos serem minimizados, essa prática deve acontecer durante toda a cadeia produtiva, garantindo a qualidade dos produtos, né, do produto final, e reduzindo a ocorrência de doenças transmitidas pelos alimentos. Verdade, um alimento pode ser considerado seguro quando produzido, manipulado, armazenado, embalado e transportado seguindo as boas práticas de fabricação, garantindo assim o controle de perigos, padrões de qualidade do alimento. Mas como é que a gente sabe disso? Quando o alimento está na mesa ou está na geladeira. Quem vai falar com a gente ao vivo a respeito desse tema é a nutricionista Camila Campos. Camila, seja muito bem-vinda ao nosso Notícias do Bem. É um prazer receber você nesse comecinho de semana. Bom dia. Bom dia. Bom dia.
Estão me ouvindo Pois é, bem? estamos ouvindo bem, tá ótimo. Pois é, a dúvida é essa, né? Como é que a gente tem certeza de que o alimento que a gente comprou e está na nossa geladeira e vai para a nossa mesa é realmente seguro? Exatamente. Então, primeiro tem algumas dúvidas aí, né? Em relação à segurança dos alimentos e à segurança alimentar, que eu acho legal esclarecer. Então, a segurança dos alimentos, ela está ligada à qualidade dos produtos que chegam até a mesa do consumidor, evitando problemas à sua saúde, né? Então, isso envolve a manipulação correta, o transporte seguro, a produção, a preparação adequada, a temperatura, enfim, até a proteção contra pragas, insetos e roedores, né? Agora, a segurança alimentar envolve a implantação de políticas públicas, né, que tem o intuito de garantir a todas as pessoas o acesso aos alimentos em quantidade e qualidade adequada, né, apropriadas para a vida dele, né, para a saúde da população. Então, já começa por aí. Muito Agora, bom. em relação à procedência, né, como que a gente garante, como que a gente sabe a procedência dos alimentos, né? As carnes, por exemplo, elas são regulamentadas pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. E elas têm elas geram um selo, né, que é o CIF. Vocês já ouviram falar, né? Acredito eu, acho que todo mundo já viu, né, Sim. estampado esse selo nas carnes, principalmente, né? Os alimentos de origem animal. E esse selo é importante porque garante a certificação sanitária e tecnológica dele. Então, é importante o consumidor estar sempre atento a esse selo, se for consumir produtos de origem animal. Outra coisa importante também, a gente está atento aos rótulos. De onde, o que aquele alimento tem, que ingredientes tem que são importantes para mim, que eu considero importantes para mim. Então, é bom ficar atento aos rótulos. Alimentos orgânicos também é bom ficar atento. Eles não estão ativos aí de contaminantes, né? Eles não estão fora de contaminação. Então, é importante também estar de olho neles e perguntar a origem, né? De onde vem esse alimento? Qual é o produtor? Ficar sempre atento a essas informações. Uhum. E, doutora, qual que é o conceito, né, de segurança de consumo de alimentos, assim? Então, é falar em garantia, é assegurar que os alimentos comercializados, em todas as suas etapas de produção, assegura que ele não gera nenhum risco de contaminação. Então, esse é basicamente o conceito, né? Assegurar, é segurança mesmo. Então, o alimento é bom, né? É seguro e não tem nenhum risco de contaminação à saúde do consumidor. Bom, a senhora falou a respeito das carnes, né, principalmente, ou primeiro, né, falou a respeito das carnes, mas a carne a gente tem o selo do CIF, a gente tem até como verificar hoje, tem como verificar a origem, tem como verificar não só a procedência, mas toda a história do produto, né, onde é que o boi nasceu, como é que ele foi criado. A gente chama de rastreabilidade, né? Hoje tem como fazer tudo isso quando a gente pensa em produtos da pecuária. De origem animal. Agora, quando a gente pensa nos produtos vegetais, como é que a gente pode ter essa certeza ou como é que a gente pode verificar a procedência desses produtos? Então, é você conhecer o produtor, né? Hoje é importante esse contato, né? Esse contato intimista, eu digo, né? Com o pequeno produtor. Inclusive, a gente fazendo esse trabalho, né, indo até o local, porque hoje tem um cinturão enorme aqui na nossa região, né, em São Paulo, tem um cinturão enorme, então em qualquer região, inclusive, tem um pequeno produtor que fornece, né, os hortifrutis em geral. Importante que você conheça e converse com ele, né, então tem essa relação intimista que eu estou falando, como é que você produz, né, como são as etapas? O que você coloca no solo? Né? Você tem um controle da água? É importante isso, né? Porque tem contaminantes do solo, da água, então que tipo de substratos você usa? Né? De recursos naturais você usa? Então é importante você estar tendo esse tete-a-tete, né? Que eu falo com os pequenos produtores.
produtores. E ficar atento, porque, inclusive, tendo esse contato, você estimula ainda mais, né, o consumo, você estreita os laços com esse pequeno produtor, enfim, você compartilha, né, com os outros, além de saúde, informações adequadas, certas, né, do que você está comendo. Indo por esse caminho, então, acho que fica até essa pergunta até um pouco óbvia, né? Mas a importância, né? O objetivo do consumo do alimento, né? Da segurança do consumo do alimento, né? O objetivo proposto, né? Exatamente. Todo esse objetivo é garantir que se o alimento passa por todos esses processos, se aonde você compra preza por qualidade, né, desde a manipulação, da produção até o consumo, então se o lugar que você compra, se o produtor tem essa conscientização e esse cuidado com a qualidade, então a gente pode entender que o alimento é seguro, né, é saudável, né, ou seja, não tem a presença de contaminantes químicos, físicos e nem biológicos, e não causam danos nem à saúde, nem à integridade de quem vai consumir. Certo. Então, é garantido, é seguro. E aí tem um ponto importante, eu acho que assim, é uma questão realmente de conhecimento, de relacionamento, de segurança, porque visualmente, por exemplo, não tem como eu olhar uma beterraba e saber se ela é segura ou não, né? Quer dizer, visualmente difícil. Não dá. Então, por isso que também é importante você visitar e conhecer os produtores, né? Falando de hortifrutis, que é que nem você falou, é difícil mesmo, né, analisar. Tem muitas pessoas que, inclusive, confundem verduras. Eu não sei o que é rúcula, eu não sei o que é agrião. Né? Então, ir até o local e você conhecer, né, o produto, conversando com quem produz, ele vai te mostrar. Porque nós somos muito visuais, não somos? E a gente come com os olhos. Né? Só que aquele alimento que a gente está consumindo, se a gente não souber a procedência dele, eu vou estar colocando, ele pode estar bonito por fora, né, cheio de agrotóxicos aí, cheio de contaminantes químicos, né, que eu até vou falar um pouquinho aí para vocês rapidamente, que é uma contaminação química, né, mas na hora que a gente ingere, causa danos terríveis à nossa saúde. E vocês sabem que todo ano tem milhares de pessoas que sofrem por intoxicação alimentar, milhares. E uma parte dessas pessoas vão a óbito. Então, isso é muito triste, né? Então, e é sério, não é brincadeira, né? Lidar com alimentos não é brincadeira, né? Então, por isso que a gente tem que conhecer o que a gente está comendo, o que a gente quer para a nossa vida, né? Como todos os outros detalhes, vamos dizer assim. É verdade. Camila, então acho que agora é a hora de falar sobre isso, né? Quais são as formas, né, de contaminação dos alimentos, né? Porque tá com uma cara boa, tá bom hoje, daqui a alguns minutos não tá bom. Bonito. Tem um aspecto legal, mas às vezes o cheiro, o gosto, o que ou causa às vezes nada isso, disso, né? Às vezes é só o que tem dentro mesmo. Exatamente. Às vezes Camila. Às vezes tá bonito e gostoso e não é bom. Exatamente. Você sabe que, por exemplo, até a carne, né? Carnes em geral podem estar lindas, bonitas aí por fora, mas daí que você vai comer, quando você produz, que você, né, no aquecimento, que você já vai começando a estranhar o odor, enfim. Mas falando de uma forma geral, né, de uma forma bem simples mesmo, para as pessoas entenderem, existem 3 formas de contaminação. A biológica, a química e a física. A biológica, ela acontece devido a substâncias produzidas por organismos vivos. Por exemplo, nós, seres humanos, roedores, principalmente, animais e micro-organismos, né? Isso envolve contaminação bacteriana, viral e parasitária. Pode ocorrer essas contaminações através do sangue, da saliva ou das fezes, sabia? Então, por isso o cuidado aí é muito importante. A química, ela acontece ocorre em alimentos contaminados por substâncias ou reagentes químicos, como, por exemplo, os agrotóxicos. É um tipo de contaminação química.
E a contaminação física é alimentos que tenham sido contaminados por algum objeto ao longo do seu processo produtivo aí. Por exemplo, pedras que a gente encontra em grãos, né? É um tipo de contaminação física, é um objeto. Cabelo, lascas de esmalte, que mais? Excesso. Na contaminação química, importante dizer, voltando um pouquinho, inclusive em residências, né, quando a gente vai desinfetar os hortifrutos, por exemplo, usa muita água sanitária própria para alimentos. Né, eu coloco uma quantidade errada, mais de uma colher de sopa, por exemplo, sabe? É um tipo de contaminação química. Isso falando em cadeia pequena, né? Em residências, por exemplo. E achei importante dizer isso. E na contaminação física é isso, é algum objeto presente no alimento. Certo. Então, em todas essas cadeias, né, tem uma forma de contaminação e que a gente tem que ficar atento. Certo. Tem que Agora, tomar cuidado. tem um outro aspecto que eu acho que vale a pena a gente falar também, que é assim, a gente está falando muito da procedência, dos produtores, etc, Sim. etc, etc. Mas a gente tem uma responsabilidade grande em casa também, porque de repente vem um produto com qualidade e a gente consegue contaminar o produto na nossa casa, né? Que é Que é exatamente. no manipular final ali. É isso mesmo. Até algum dos pontos que você citou é um desses, né? O exagero na hora de limpar ali com a cândida, né? Com alguns produtos, o esmalte, algumas Quais são os coisinhas. cuidados que a gente precisa tomar em casa, assim, de maneira bem prática, Camila? Bem prática. Em casa, por exemplo, bancada da cozinha. Né? Vamos supor lá, o pessoal tomou café da manhã, a família tomou café da manhã e ficou o resto de alimento. E daí você vai começar a produzir para o almoço, a bancada está suja. Daí você atraiu insetos, né? Mosca, formiga, aquele mosquitinho chato, sabe? Que pousa em qualquer canto, que agora no calor enche, né? As nossas cozinhas irrita. Então é interessante limpar essa bancada, limpar essa cozinha onde você vai preparar os alimentos. Outra coisa legal também, cuidado com as tábuas e os utensílios que você vai usar. Vamos supor, você pegou a cenoura que estava suja, está picando lá em cima da pia, da tábua, né? E daí você picou a cenoura, né? Ela está suja, você colocou em cima da tábua. E daí você precisa cortar, né? Você vai descascar, lavou, descascou e vai picar. E daí você pica essa cenoura em cima da tábua. Não, só vou passar uma aguinha aqui, sabe? Uma aguinha corrente na tábua. Só que Não resolve. tá lá a sujeira. Tá lá as bactérias, a gente não enxerga a olho nu, né? Os Sim. micro-organismos estão lá, né? Podem estar lá. Daí você vai picar lá em cima da tábua, tá suja. Enfim, se você não tem um preparo correto, né? Vamos supor que você cozinha pouco essa cenoura, neste caso, que está contaminada e você não sabe. E daí você cozinha pouco ou consome ela crua, você pode ingerir micro-organismos, né? E que se você não tiver com uma saúde forte, uma imunidade boa, você pode sofrer alguma consequência disso. Seja uma simples diarreia ou seja uma intoxicação alimentar. E aí Outra tem a tal da coisa. contaminação cruzada também, não tem? Por exemplo, você corta a carne na tábua, aí eu Exatamente. aprendi isso recentemente. Você corta a carne na tábua e você faz pequenos cortes na tábua que você usa para cortar carne, por exemplo, você tem ranhuras ali por conta da faca. Sim. E aí a hora que tu bota a Exatamente. carne ali, aquilo fica. Então se você tem que lavar... Bactérias ficam. E aí tem até uma dica, né, de usar tábuas diferentes também, não é isso? É interessante. Mesmo em casa, em restaurante a gente já preza por isso, né? Em restaurante é um risco, né, sempre, eu acho. Açougues, né? Restaurantes. Então a gente tem importante o treinamento dos manipuladores em relação a esses processos técnicos, né? Enfim, isso sem dúvidas. Agora, em casa, por exemplo, uma coisa que fazem bastante, sabia? É pegar a carne cozida, o produto que está cozido, e usar na mesma tábua que você usou para cortar, por exemplo, a carne que estava crua, né? Tirar as peles, ou fazer o corte, enfim. Então, isso são dicas simples, né? Mas que às vezes na correria a gente não se importa. Né? Mas é aquilo que eu falei, se você está bem de saúde, isso pode ser uma simples diarreia, sabe? É um enjoo. Mas se você não está bem, né? Tá com uma imunidade baixa, isso pode te levar ao hospital.
Meu né? Deus. E, então, tem que tomar cuidado. O hortifruti, como eu falei também, a desinfecção correta, né? Para as donas de casa, por exemplo, a gente que está em casa no dia a dia, o correto é 1 colher de sopa de água sanitária própria para desinfecção de alimentos para 1 litro de água, por exemplo. Ou tem o hipoclorito, né? Que já vem pronto, e daí você segue as recomendações do rótulo. Mas acho que essas são as dicas básicas, né? Chegou da rua com alimento e vai armazenar na tua geladeira, é importante fazer uma desinfecção. Que seja uma simples lavagem com água e sabão, sabe? Uma escovinha, para raspar toda a terra, tirar toda a terra. Eu acho isso interessante. Antes de você armazenar na sua geladeira. Uma pergunta. A questão agora, uma perguntinha falando nisso, né? As folhas, morango, essas frutinhas, é ideal lavar para guardar ou não? Porque aí a durabilidade, o tempo de consumo, assim, de vida dele diminui ou não? Então, se você tem o hábito, se a pessoa tem o hábito de comprar produtos orgânicos, se você fizer uma boa lavagem, desinfecção, eles duram mais do que um produto de prateleira no mercado. Tá? Pelas formas de produção dele. Independente disso, é interessante sim lavar as folhas, secar bem, lavar de forma correta, né? Como eu falei anteriormente, secar bem, porque o ato de secar é o que vai aumentar a durabilidade na sua geladeira. E qual foi a outra pergunta? Esqueci. Não, da Você falou folha. das folhas. Se dura mais. Morango, se vai muda, durar mais. Se muda a durabilidade quando você lava ou quando você não lava, na verdade. Então, é interessante, assim, de você consumir rápido, não demorar para consumir, porque cada produto ovo? tem uma durabilidade. Morango, por exemplo... Não, pode concluir. Termina o morango. Morango, por exemplo, ele é mais sensível, é uma fruta sensível. Então, sim, faz a desinfecção dele rapidamente. Eu até falo, não deixa o tempo que você deixa a folha. Deixa um pouquinho menos, né? Uns 15 minutos, sabe? No máximo, porque ele é mais sensível. Faz a seleção, né? Faz uma seleção antes dos hortifrutis, depois você lava em água corrente e aí utiliza o produto e seca bem. Deixa secando na peneira com papel absorvente, sabe? Tipo papel toalha, deixa secar bem. E armazena em pote fechado, com tampa. Né? Saquinhos normalmente causam mais umidade, né? Porque eles ficam mais sensíveis, né? De respingo, de água, de outro produto que está na geladeira, enfim. Então é importante potes, seja de vidro ou seja potes que não permitam a umidade, né? Externa, inclusive, sabe? Então pode sim lavar antes e guardar, mas não demora para consumir. Né? Porque são produtos sensíveis de qualquer forma. É verdade. Um alface estraga mais rápido que um repolho, por exemplo, sabe? Sim. E então as folhas estragam mais rápido. E tem que lavar o ovo também? É a grande pergunta, né? Eu confesso, eu lavo. Porque o ovo pode estar com a casca contaminada. Quando você bate a casca ali... Vai infectar tudo? Vai junto ali, né? Na hora que você bota ele na frigideira ali, vai tudo junto. Eu vou usar esse ovo, né, no preparo, num cozimento, numa cocção. Então, os riscos bacterianos já diminuem, né, até mata. Então, assim, eu só passo em água corrente. Eu só passo em água corrente e uso para o preparo, né, cozinho bem ele. E tem alimentos então eu já tenho esse cuidado. E tem alimentos mais sensíveis do que outros, por exemplo, tem uma, não sei se é mito ou se é verdade, mas dizem que o frango, por exemplo... é mais sensível, né? A contaminação dele acontece de maneira mais fácil, inclusive. É verdade isso? Posso falar? Acho que, em geral, né, não tem muito isso, sabe? Hoje em dia, né, com a forma do preparo que a gente... da industrialização desses alimentos, sabe? Então, acho que tem que tomar cuidado com tudo hoje. Com tudo. Mas, sim, tem alimentos mais perecíveis do que outros. Né? O peixe, por exemplo, é muito mais perecível, né? Então, não é um alimento que você pode vai tá manipulando lá na sua cozinha e demora, deixa lá em temperatura ambiente antes de cozinhar, sabe? Tempera o peixe e deixa fora. Não, carnes em geral, cruas, né? Temperou, deixa na geladeira. Se você não vai preparar naquele momento, deixa na geladeira, né? Antes. E daí, principalmente peixes.
né? Peixes não dá para você temperar, deixar lá fora, vou fazer os legumes, vou fazer verdura, vou limpar a casa, vou lavar a roupa, daí eu preparo. No final do Daí dia. não dá, né? Daí mais de meia hora fora da geladeira, não dá. Então, mesmo que vai preparar, vai assar, vai cozinhar, é bom, né? Tem que estar atenta a esse cuidado aí, é importante. Muito bom. Ó, tenho 2 comentários e uma única pergunta aqui do Ricardo Reis. Ele colocou: é bom comprar e consumir sem colocar na geladeira. Ele colocou uso quase tudo orgânico. E ele falou que a tábua dele, após salpicar, ele lava com água. Ele lava tudo com água, né? E põe um álcool e depois ele põe fogo, tipo flambar. Ele dá aquela flambadinha na tábua dele. Uau! Nossa, olha, E aí? Eu teria medo. Perigoso, hein? Se for uma tábua de madeira, não pode pegar fogo na tábua, né? Não sei, quer dizer, enfim. Não, tem um processo mais simples aí, que eu diria. A tua tábua tá limpa, você pegou, vai usar, usou com os alimentos, né? Tá sujo lá, você vai usar para um outro que tá, enfim, tá no meio do processo aí. Lava essa tábua bem lavada com água e sabão, e você pode borrifar o álcool 70, por exemplo. O álcool 70% ou uma solução clorada. O que é uma solução clorada? Num borrifador você dilui, né, uma parte de água sanitária, uma colher de sopa de água sanitária para 1 litro de água. Se for um borrifador menor, faz a proporção, né? Mas essa é uma colher de sopa de água sanitária própria para alimentos, né, superfícies e tal, e para 1 litro de água. E é simples, borrifa, deixa secar, ou se você já vai utilizar, passa um papel absorvente, um papel toalha descartável. Não usa, pelo amor de Deus, aquele Perflex que você usou para tudo, que deixa em cima da pia que já tá preto. Pelo amor de Deus. Porque tem isso também, né? Olha, tem muito. Pega esse Situação. Aí tem esses paninhos que são descartáveis, né? Tipo, é pra usar uma vez e jogar fora. Mas aí ele fica em cima da pia ali dias e dias, né? Dias. Isso aí E com super muita umidade, né? Porque fica em cima da bucha. Em cima da pia, Às vezes que a pessoa lava a louça, então já viu. É muito perigoso, né? Quer dizer, a gente acaba, Camila, sendo um pouco descuidado demais em relação a isso no nosso dia a dia, ainda, apesar da gente ter todas as informações, apesar da gente ter possibilidade de buscar essas informações no dia a dia, a gente acaba sendo desleixado mesmo em relação à segurança alimentar. Sabe o que eu acho? Acho que é hábito. A gente cria hábitos, né, no nosso dia a dia. E esses hábitos, no final, acabam sendo mais negativos do que positivos, né? Isso em tudo em nossa vida. Então, sobre alimentos é isso. A gente acaba assim, a dona de casa, né, que já cozinha há mais de 20 anos e tem aquele jeitinho de cozinhar e, vamos dizer assim, nunca aconteceu nada, né, de mais sério, né, na sua família e nem com ela. Então, para ela é normal. Você entendeu? Para ela é normal. Então, inclusive tipos de panelas, né, que hoje em dia a gente tem que tomar cuidado também. Né, panela de ferro, barro, alumínio, que geram substâncias e que são nocivas para a nossa saúde, né? Mas isso às vezes a gente não percebe naquele momento, naquele dia, naquela hora. Às vezes a gente vai perceber por anos, né, que aquilo causou alguma coisa e muitas vezes não vai associar com o alimento, não vai associar com o tecido que a gente usou. Exatamente. Vai associar com, sei lá, poluição, com o cigarro que o companheiro fuma, sabe aquela coisa? Entendi. Exatamente. Então, verdade. Isso é sério, a gente precisa ficar atento. Hoje ainda, atualmente, eu vejo muitas pessoas do que anos atrás preocupadas com isso, sabia? Tendo outra visão em relação à saúde e à segurança alimentar. Então, eu sempre falo, né, vai no mercado, aonde você compra os alimentos que você tem, aquela tua rotina diária, semanal, mensal, aonde você vai comprar, verifica a procedência do que você está comprando, olha o rótulo dos alimentos, né, que nem eu falei no início, né, que ingredientes tem naquele rótulo, é bom para você? E se não sabe, pesquisa na internet, converse com o nutricionista, né, agora, vai no açougue, que carne você está comprando? Prefira as carnes frios, né, que são fatiados na hora. Por quê? O que fica na prateleira,
o que foi cortado e embalado sem você ver, pode ser fraudado, você entendeu? Se o lugar que você compra não é idôneo, pode ser fraudado. Porque a etiqueta é fácil ser rompida, você apaga a validade, você emite uma outra etiqueta de validade, isso é fácil. A embalagem que você coloca aquele alimento foi corretamente limpa, né? Você higienizou aquela embalagem antes de colocar? Então, eu não enxergo a procedência do alimento, você entende? Não está escrito na etiqueta. E mesmo que tenha o peso, a data que foi embalada e a validade, aquela validade pode ter sido trocada. Isso acontece muito, sabiam? Porque o dono, o estabelecimento quer perder mais de 10 mil em mercadoria? Não quer perder, né? Por exemplo, sabe outra coisa que pode acontecer também? Pizza. Sabe aquelas pizzas que você compra já prontas no mercado? Para não perder aquele ingrediente, né? Seja o queijo, seja, sei lá, o atum que vai na pizza, ervilha, milho, eles podem utilizar produto que estava vencido. Eles reaproveitam aquele alimento fazendo a pizza. Meu Deus. Por exemplo, isso acontece. E de onde vem, né, esses ingredientes? O que aconteceu? Né? E as pessoas, às vezes, não têm informação, né? Eu não digo nem ignorância, não tem informação, entendem? Então, isso é perigoso, Então, prefiram produtos que você está vendo o que a pessoa está fazendo, está cortando na hora, né? Que nem eu falei dos orgânicos também, em relação à procedência, né? De onde vem? Qual é a origem? O que o produtor faz? Porque através do solo, da água, a gente tem contaminantes também, né? Então, outra coisa interessante também, para a gente ficar atento aonde a gente compra, é a gente exigir o alvará sanitário, o alvará da vigilância sanitária, principalmente no açougue, sabe, onde a gente compra? E a gente, às vezes, nem precisa pedir, porque é um documento que precisa estar exposto para qualquer pessoa ver. Exatamente. Então, tem o alvará de funcionamento e o alvará da vigilância sanitária. Ter um olhar atento. Aquele local é certificado, foi verificado, sabe? Certo. Ter um olhar atento aos lugares que a gente frequenta, aos lugares onde a gente consome, né? Estar atento onde a gente frequenta. É o caminho para a gente ter mais segurança onde a gente vai, né? Exatamente. E sabe onde você pode buscar essas informações também? Internet, em órgãos oficiais, né? Para saber se aquela empresa tem certificação, tem métodos seguros, né, na produção dos alimentos. Nenhuma empresa, né, gente, tá com a cara estampada lá que é fraudulenta, né? Que tem fraude. Nenhuma empresa, seja pequena, seja grande, nenhuma empresa quer ter a tua marca estampada, né? De que tem fraude, que aconteceu alguma coisa lá, e gerou um risco ao consumidor. Certo. Vamos agradecer a Camila Campos, nutricionista, participando com a gente aqui no nosso Notícias do Bem. Eu que agradeço. Esse comecinho de semana, né? Falando sobre segurança dos alimentos, consumo seguro de alimentos, que é uma coisa importante que a gente tantas vezes deixa de lado, né, no nosso dia a dia. Exatamente. Tá certo, Camila? Obrigado pela sua participação. Muita gente aí. Com certeza. Tem um canal depois de comunicação que as pessoas possam continuar depois acompanhando, Camila? Então, eu tenho uma página hoje, chama Camila Campos Eventos, no Facebook, no Instagram, e que eu falo não só de eventos, mas eu dou dicas da Nutri. E daí eu falo sobre os alimentos. Mas também é um canal direto. É só me chamar no direct, se tiver alguma dúvida, a gente bate um papo. Tá joia. Camila Campos, então. Camila Campos Tem umas perguntas aqui, depois tem umas perguntas que ficaram aqui, mas aí, tanto a Delva, a Eliane, podem fazer lá essas perguntas e depois conversar com você lá. Chama ela lá. Tá bom, obrigado, Camila. Obrigada. Tchau. Bom começo de semana para você. Para vocês também. Obrigado. Nutricionista Camila Campos participando com a gente aqui no comecinho do nosso Notícias do Bem desta segunda-feira. É bom começar a semana já cuidando ainda mais da geladeira, dos alimentos da saúde, onde você vai comer. É importantíssimo. E mais de 200 crianças do Ministério Pinheiros de Infância participaram da cantata de Natal infantil da IPP. Verdade, assista um trechinho da nossa reportagem especial de hoje. 205 crianças fizeram parte da cantata de Natal do Pinheiros Infância.
Dezenas de voluntários se envolveram na organização. Meia hora antes do início, o templo já estava assim, lotado. Emoção de sobra para os pais. Nas músicas cantadas pelas crianças, a mensagem que foi passada para o público foi a de Jesus Cristo ter nascido para salvar o mundo do pecado. O compositor das letras foi o músico César Elbert. A cantata é o Natal em Canto. Essa cantata eu já escrevi há algum tempo e essa cantata está sendo apresentada e interpretada não na sua integralidade, mas são músicas que pertencem à cantata Natal em Canto. E o que essas letras trazem? O nascimento de Jesus, a beleza da salvação, a beleza de nós pensarmos nessa questão do Salvador chegando até nós para nos dar completa redenção. Como forma de promover a inclusão, os pequenos cantaram até em Libras. Eu vi uma estrela brilhar e uma noite iluminar, um presépio lindo enfeitar. Ouvi sinos que pediam paz para um bebê ninar, com cantigas, sons de Para a regente do coral, além das canções, o verdadeiro sentido do Natal foi também ensinado aos pequenos coralistas. Ah, mas que fofura. Gente, coisa mais linda. É muita fofura junta, né? É muita. Ó, e pra falar Mais disso... de 200 crianças. Mais de 200 crianças, gente. Imagina, gente. Ó, uma coisa que não tinha ali era a timidez, né? É verdade. Zero timidez ali. Zero timidez. E nós vamos falar sobre isso agora, né? A timidez é um reflexo do constrangimento ou da apreensão que algumas pessoas sentem quando se aproximam ou são abordadas por outras pessoas. Verdade. Os tímidos muitas vezes experimentam baixa autoestima, medo de rejeição ou autoconsciência aguda. Mas quem conversa ao vivo aqui no Notícias do Bem com a gente sobre esse tema e como mudar de atitude, claro, é a psicóloga, doutora Heloíse Silvestre da Luz. Doutora Heloíse, seja muito bem-vinda ao Notícias do Bem. Prazer recebê-la pra gente falar sobre timidez. Zero timidez aqui agora, né? Agora a gente vai aqui. Boa tarde, tudo bem? Boa Tudo tarde. bem, que bom contar com... estar aqui. Que bom contar contigo aqui nesse nosso bate-papo. Eu queria começar perguntando se timidez tem a ver com personalidade ou se timidez tem a ver com o ambiente em que a pessoa foi criada, ou se tudo isso junto, ou se as duas coisas valem também. Por que tem pessoas que são extremamente tímidas, afinal de contas? Certo, então assim, né, cada ser humano é um ser humano, né, então a timidez, ela não tem uma causa concreta, vamos dizer assim, né, ela pode ser muito derivada da personalidade da pessoa, quando a gente fala que a pessoa é muito introvertida, no sentido que a pessoa, ela gosta muito de viver no mundinho dela, que ela pode conseguir interagir, de certa forma, mas ainda assim ela tem dificuldade, ela não, no sentido que ela não gosta muito de interagir, né, vamos dizer assim. Às vezes até mesmo pode ser a genética, os pais podem ser tímidos, vamos dizer assim, e passar aquela educação que eles tiveram, e aí dessa forma predominar assim a timidez. É muito questão do ambiente mesmo, relacionado às vezes até mesmo a forma como ele foi educado, a forma como ele interpreta o mundo. Então é muito de pessoa para pessoa, assim, não dá pra gente definir uma causa direta da timidez.
Uhum. Interessante. E assim, uma das perguntas assim, que é bem comum, assim, que haja uma confusão, que é a questão da timidez e a introspecção. Sim, Como que a gente sim. diferencia esses dois perfis e se as duas, assim, a introspecção é algo que deve preocupar ou não, né? As duas ali, qual que Sim. deve sinalizar ali, levantar aquela luzinha de preocupação, hein? Sim, sim. Então, assim, né, a timidez, ela deriva do desconforto da pessoa. Uhum. Tem várias questões, né? Confundida com a ansiedade social, a introversão e a timidez. A introversão, ela nada mais é que uma personalidade da pessoa. Então, ela tem a personalidade mais extrovertida, vamos dizer assim, que é a pessoa que se dá bem com todo mundo, que conversa com todo mundo, que consegue expressar o que está sentindo no momento. A pessoa introvertida já tem um pouco de dificuldade, mas ainda assim ela consegue no limite dela, vamos dizer assim. A timidez, ela é derivada desse desconforto. Então, quase todo mundo já passou por uma situação de timidez, por exemplo, numa entrevista de emprego. Sim. Vamos dizer assim, né? Mas o problema é quando acontece demais, em situações derivadas, variadas. Então, dessa forma, acaba prejudicando a relação, né, interpessoal do ser humano, as relações, os comportamentos, que acaba evitando certas situações, porque causa muito desconforto, de certa forma. E aí deriva a ansiedade social. Agora, professora, desculpa, doutora, tem alguma timidez que a gente pode considerar um nível de timidez que a gente pode considerar como bom ou não? A timidez, ela nunca é boa na nossa vida. Não, a timidez, ela faz parte do ser humano, né? Assim como a ansiedade é natural do ser humano. A questão é que, a partir do momento que estiver interferindo muito na vida do indivíduo, a partir do momento que não conseguir lidar com a timidez, vamos dizer assim, aí já é uma questão que tem que ser avaliada, né? Tem que ser procurada ajuda, porque muitas vezes o indivíduo sofre. Então, acaba acarretando ansiedade, depressão e outros transtornos. E aí vem aquela pergunta, né? Quando que é a hora de buscar essa ajuda e quais são os passos, né, que podem ser tomados ali para poder tratar, né, essa timidez no dia a dia, por exemplo? Sim, a questão de avaliar, né? Como eu falei, muitas situações a gente passa por timidez e é completamente normal do ser humano. Mas a partir do momento que isso acabar interferindo demais na vida, no sentido que você não consegue expressar o que você está falando, no sentido que você não consegue expressar o que você está sentindo para outra pessoa, ou até mesmo de você evitar o que você deveria ter falado, aí você tem que procurar, né? Tem que procurar ajuda de psicólogo, para ver se é questão de autoconhecimento, desenvolver as habilidades sociais, que é muito importante também. Pessoas que conseguem vencer a timidez, de repente, no ambiente de trabalho, mas que continuam extremamente tímidas em outras áreas da vida, a gente pode dizer. Situações. Isso é natural. De repente, é normal do ser humano, sim. Tem questões, né? Tem questões que têm que ser avaliadas. Então, por exemplo, eu editei a questão da entrevista de emprego. É perfeitamente normal uma pessoa ter timidez. Ou quando vai apresentar, né, alguma apresentação de Natal. Acontece, é o nosso corpo que interpreta esse sentimento, né? Então, vai acontecer de qualquer forma. Tem que avaliar cada situação que acontece, no sentido da situação mesmo, sabe? Se vai gerar ansiedade, porque consequentemente vai ter sintomas físicos ali, né? Sintomas que muitas vezes acaba prejudicando a situação. Ou pode até gerar um prejuízo de crescimento profissional, por exemplo. Enfim, tem outros aspectos que podem ser prejudicados também por conta dessa timidez, né? Eu ia até perguntar, né? As consequências mais graves, né? Que às vezes a timidez pode levar, né? Às vezes relacionamento, estudos,
no trabalho, no desenvolvimento de forma geral, muitas vezes, né? Muita coisa acaba envolvendo, na verdade, né? Porque acarreta a ansiedade. E com a ansiedade, a gente dificilmente, se a gente não consegue lidar com a nossa ansiedade, a gente dificilmente consegue lidar com a nossa timidez, vamos dizer assim. Então, tudo é uma questão de autoconhecimento mesmo da pessoa e saber avaliar as situações que a qual deixa mais desconfortável no momento. E, doutora, é muito complexo porque muitas vezes a timidez, quem é a pessoa tímida, ela deve sofrer muito com isso. Bastante. Porque a dificuldade dela é porque ela tem que lidar com esse sentimento que parece um terremoto dentro dela, porque a mente dela processa, dentro age de um jeito, a mente não age de acordo com o que dentro está agindo. Confusão, né? É uma confusão e o corpo simplesmente não reage a nada, muitas vezes trava, e ao redor ela assiste tudo, né? Porque ela vê, às vezes, a reação do outro, vê o outro criticando, né? Aí, é essa questão. Porque aí ela faz uma leitura imaginária de muitas coisas, né? É bem complexo esse sentimento, essa reação, a leitura de tudo que ela vive ali, né? Exato. Sim, é bem complicado mesmo, porque a maioria dos tímidos, né, eles imaginam a situação, mesmo que aquela situação não aconteça de fato. Eles imaginam que possa acontecer, imaginam o pensamento da pessoa, imagina, você consegue ler o pensamento da pessoa, mas nessa hora que a ansiedade vem, né, juntamente com a timidez, muita gente não consegue diferenciar, então tudo é questão de verificar, sabe, de analisar essas questões, quando que está sentindo, quais situações está sentindo, o que está sentindo que é importante trazer, quais são os sintomas físicos, tem sintomas que as pessoas elas ficam vermelhas, tem sintomas que as pessoas ficam... Tem o branco também, o famoso branco, né? Agora tira. O famoso branco, né? O famoso branco. Que acontece. Exatamente. Então, tem que ser avaliada cada questão e analisada. E aí o profissional a ser procurado é sempre o psicólogo, é? De preferência, né? É sempre o psicólogo, mas tem outras opções também, né? De terapias. Mas a questão do psicólogo mesmo é a questão do autoconhecimento. Ele permite você trazer o autoconhecimento para você enxergar essas situações de maneiras diferentes. No sentido, trabalhar, né? Tudo é conectado ao nosso comportamento e ambiente, vamos dizer assim. E a partir do momento que você interpreta diferente, você acaba... vamos dizer assim, acostumando o seu cérebro de maneiras diferentes. Uma pergunta, fala-se muito que o teatro, atividades em grupos, dança, essas atividades mais lúdicas, né, e esses trabalhos mais artísticos, ajuda muito no desenvolvimento, né, na desenvoltura da pessoa, ali nos relacionamentos. Tem uma influência mesmo? Isso ajuda nessa desenvoltura ali nos relacionamentos? Isso colabora? Deve-se começar mais cedo? Na fase adulta também isso pode colaborar? Qual que é o ideal aí? Qual que é a dica? Então, nós somos seres sociáveis, né? Vamos dizer assim. Então, com a oportunidade de você estar em conjunto, sendo na escola, no trabalho, nas aulas de dança, nas aulas de teatro, você está o tempo todo interagindo, vamos dizer assim. Então, quando, vamos dizer assim, tem uma criança tímida, né, que às vezes acontecem no período da escola, vamos dizer assim, é importante os pais analisarem esse comportamento, em quais situações ocorre, e verificar assim, se a pessoa é tímida ou se ela é uma pessoa introvertida, porque aí tem uma diferença, né? E aí, e procurar ajuda, vamos dizer assim, no sentido da interação da pessoa. Então, pode colocar, por exemplo, a criança numa escolinha de futebol, uma escolinha de dança, enfim... tudo mais na questão da nossa interação, vamos dizer assim, sabe? Então,
não tem como a gente... Claro, a gente tem como lidar com a timidez, mas eliminar ela não tem como. Você vai ter que aprender a conviver com ela. Entendi. E doutora, quem quiser saber mais a respeito de timidez, quem quiser continuar esse papo aqui, como é que faz para conversar contigo? Quais os seus contatos aí, redes sociais e tal? Certo. Agora, dia 18 de dezembro, eu vou lançar uma aula, Masterclass. Olha. Eu vou passar mais informações na página. Eu tenho uma página no Instagram, querida_timidez no Instagram. E é isso, daí consegue ter contato comigo lá, tem o meu telefone também, qualquer dúvida, estamos à disposição. Mais uma vez, agradeço pela oportunidade. Mas não vai embora sem dar um spoiler dessa aula Masterclass aí, como é que vai ser? Como é que vai ser essa aula? Então, a questão é, eu tô envolvendo ainda, né, mas eu tô a princípio pensando na opção da autocrítica. Porque nós tímidos, né? Eu continuo sendo uma tímida ainda, né? Mas tá bem resolvida, né? Parece. Mas vamos dizer que eu consigo lidar, assim, um pouco mais com a minha timidez. Mas a gente pensa muito na autocrítica, então a gente costuma muito se prejudicar, vamos dizer assim, sabe? Tem muitos pensamentos negativos relacionados a nós mesmos, não é nem pelo outro, mas a nós mesmos. Então a gente estava pensando, né, uma questão assim, uma aula mais dedicada à autocrítica, ao autoconhecimento. Boa. Tem pergunta aqui. Tem uma pergunta. Antes de ir embora, vamos chegar às perguntas. O Aristarco perguntou se a timidez pode ser de traumas de infância. É muito depende. Cada caso é um caso, né? Vamos dizer assim. Então, tem situações que a criança ela foi exposta, vamos dizer assim, a uma situação a qual ela não estava preparada, vamos dizer assim. E aí acabou gerando uma ansiedade ali e, consequentemente, isso vai afetar na vida adulta. Entendi. Pode ser que sim, pode ser que não. Pode ser. Tudo tem que depende, ter um acompanhamento. Tem que avaliar, mas é possível. Pode ser, né? A WV perguntou, o transtorno de ansiedade generalizada é decorrente da timidez? Pode ser que sim, pode Também. ser que não. Porque, como eu falei, exatamente. Porque o transtorno de ansiedade Deu uma travadinha aí, mas acho que ela tá voltando, hein? Generalizada. Então, a ansiedade generalizada é em todo o contexto da vida do ser humano, entende? Independente se seja social ou se é individual, é geral mesmo. Então, depende de cada caso. Mais uma vez. Afirmando, assim. Mais uma vez, vale a análise caso a caso, então sempre vale aquela dica de procurar o profissional para avaliar a sua situação, enfim, tirar todas as dúvidas, tá certo? Exatamente. Doutora Heloíse Silvestre da Luz, psicóloga, falando com a gente aqui no nosso Notícias do Bem. Obrigado por ter atendido a gente, obrigado pela sua disponibilidade em nos atender. Semana começando, boa semana, até a próxima então. Igualmente a vocês. Obrigada pela oportunidade. Qualquer coisa, estamos aí. Até Boa. mais. Muito obrigado, Tchau. muito obrigado. A gente falando sobre timidez aqui. Aqui ninguém é tímido, né? Eu sou tímida. Eu sou. Né? Eu sou. Você sabe que eu era mais, mas assim, acho que por tanto tempo de profissão, a gente acaba transpondo, né, essa coisa do que você precisou vencer na profissão, você acaba transpondo para a vida pessoal também. Então, hoje eu sou muito menos tímido, obviamente, do que era, mas eu era muito tímido também. Não, a gente vai trabalhando. Eu era muito quietinho, né? É isso, a gente vai trabalhando, vai aprendendo a lidar. Precisa, né? A gente precisa. Ainda mais fazendo o que a gente faz. Exatamente. Uma vez conversando, perguntaram assim, mas como assim você foi parar no jornalismo? Eu falei, pois é. Como assim vim parar no jornalismo? Acontece. Aqui estamos nós. Aqui estamos e continuamos com a nossa programação, porque agora é hora de acompanhar a coluna Fé e Trabalho com o presbítero e empresário Antônio Cabreira. Você lembra do grupo ABBA? O pessoal velho lembra. Eu lembro, eu tinha uma fita que eu ficava rodando no carro da minha mãe. A Tainá tá entregando a idade. Eu tirava e punha na viagem de carro. E minha mãe queria trocar e eu não deixava, eu amava. Você sabe que o grupo ABBA, ele conseguiu deduzir os impostos das roupas dos shows? Essa é a coluna Fé e Trabalho de hoje, vamos ver.
Muitos já ouviram falar do grupo sueco ABBA, dono de grandes sucessos globais como Dancing Queen, Mamma Mia e Super Trooper. Eles já venderam mais de 380 milhões de discos em todo o mundo. Mas eu nunca entendi muito bem a extravagância das roupas que eles ostentavam, com muitas cores, cetim, lantejoulas. Eu sempre pensei que era uma estratégia de marketing. Mas visitando o museu deles em Estocolmo, na Suécia, eu descobri a razão destas roupas exóticas e não tem nada relacionado com a moda. Eu li que a opção por este visual excêntrico era a única forma que eles tinham de deduzir os impostos das roupas dos shows. Segundo eles, as roupas precisavam ser comprovadamente inadequadas para o uso diário, conforme a legislação tributária da Suécia. Björn, o guitarrista do grupo, ele dizia: na minha modesta opinião, nós parecíamos malucos naquela época. Ninguém conseguia se vestir pior do que nós em nossos shows. Era como já dizia Winston Churchill, não existe tal coisa como um bom imposto, nem mesmo na Suécia, com todos aqueles benefícios sociais que os suecos usufruem. Quem diria, não é mesmo? Olha, as roupas do ABBA realmente eram alguma coisa de extravagante, não é? Era. É, só você tiver em dúvida, se você não conhece, nunca viu, enfim. Depois que acabar o Notícias do Bem, entra aí no Google, pesquisa aqui no canal do YouTube, você vai ver lá o Grupo ABBA, ABBA, Grupo ABBA, aí você vai ver que maluquice, realmente, eram umas roupas realmente extremamente extravagantes. Você sabe que na época eu era fita, né? Então eu tinha só a capa da fita. Mas depois, crescidinha, eu fui acompanhando. É realmente impossível alguém sair na rua com a roupa daquela. Não dava. Mínima condição. Mas agora eu tô querendo rir muito. Deixa eu chamar aqui para rir um pouquinho. Agora é hora de saber como fica o tempo no Brasil para esta terça-feira. Terça-feira com muita nebulosidade em quase todas as regiões do país. Apesar disso, não chove no sudeste. São Paulo vai ter sol com algumas nuvens. Chove rápido durante o dia e a noite. Mínima de 18 e máxima de 26 graus. Em Niterói, os cariocas também vão ter sol com algumas nuvens durante o dia. Períodos nublados com chuva a qualquer hora. As temperaturas variam entre 22 e 25 graus. No sul do país, Maringá tem sol com algumas nuvens, mas sem previsão de chuva, mínima de 18 e máxima de 34 graus. Em Três Lagoas, no Mato Grosso do Sul, o tempo se mantém firme, vai ter sol entre nuvens, mínima de 22 e máxima de 34 graus. Região Nordeste, João Pessoa, vai ter uma terça-feira de sol e aumento de nuvens de manhã, pancadas de chuva à tarde e à noite. As temperaturas variam entre 24 e 32 graus. E em Humaitá, cidade do Amazonas, sol e aumento de nuvens de manhã, também com pancadas de chuva à tarde e à noite, mínima de 25 e máxima de 33. Tempo passado a limpo, a Lídia Dica, eu tenho um recado muito especial pra gente. Agora eu quero apresentar para você algo que pode realmente transformar ou dar um novo visual para o seu ambiente. Uma das coisas que nos ajudam a ter um conforto é estar em um ambiente aconchegante, bonito e confortável. Por isso, as tintas da Qualivinil são indispensáveis se você está precisando remodelar o ambiente onde você trabalha, onde você mora ou desenvolve coisas novas, né? Além de produzir tintas da melhor qualidade, a Qualivinil pode ser encontrada muito fácil em uma loja pertinho da sua casa ou no próprio site qualivinil.com.br. Então, nossa dica de hoje para você se inspirar, para você transformar, para você decorar, use Qualivinil. Boa! Muito bom. Depois do intervalo, a campanha de cestas básicas continua na IPP. O objetivo é atingir 120 mil unidades e fazer um Natal sem fome para quem precisa. E ainda, o avanço da tecnologia e, consequentemente, da internet tem provocado diversas alterações na interação textual. A escrita utilizada na internet apresenta características bem próprias do meio virtual, como abreviações, redução de palavras, emojis e por aí vai, né? Esses recursos vêm para tornar a comunicação mais dinâmica, próxima de quem fala, aquela coisa meio face a face. É uma linguagem conhecida como internetês e suas características são bem comuns no mundo virtual.
cabendo aos usuários adaptar-se a estes novos modelos, né, da escrita. Mas como é que a gente trabalha com isso no nosso dia a dia, né? Quais são essas influências? Quem vai falar com a gente a respeito desse tema daqui a pouquinho aqui no Notícias do Bem é o professor de português Luciano Oliveira. Você também pode participar, você pode deixar sua pergunta ou fazer o seu comentário aqui no chat do nosso canal. Notícias do Bem vai para o primeiro intervalo. A gente vai voltar já já com muito mais informações para você. Não saia daí. O casamento é uma obra divina e deve ser compreendido à luz das Escrituras. É por isso que esse assunto tem espaço garantido na IPP-TV. Para trazer ensinamento para a sua família, para a vida do casal, para que sejam fortalecidos, né? Sim, um ensinamento prático, né, da palavra de Deus. Bem Casados, toda sexta-feira, às 8h30 da noite, o pastor Tiago Henrique e sua esposa Luana entrevistam casais que testemunham sobre a bênção da vida a dois. Porque o casamento é muito bom. Bem Casados, aqui na IPP-TV, a sua TV missionária. Que segunda-feira é dia de conexão com Deus, você já sabe. Mas agora também dá para participar presencialmente dos nossos novos cultos semanais. Na quarta-feira, às 8 da noite, tem Restaurados pela Palavra, organizado pelo Ministério de Aconselhamento Bíblico. Cultos que enchem de esperança os nossos corações. E na quinta, 8 da noite, tem a Grande Comissão, uma iniciativa da Junta Missionária de Pinheiros. Um convite para que toda a igreja aprenda mais sobre a obra missionária. Inscreva-se para adorarmos juntos ao Senhor no site ippinheiros.org.br e acompanhe os cultos ao vivo pela IPP-TV no canal youtube.com/ippinheiros. A Igreja Presbiteriana de Pinheiros já está no Kawai. Baixe o aplicativo, busque por IP Pinheiros e acompanhe os nossos conteúdos exclusivos nesse novo canal. E não deixe de curtir e compartilhar nossos vídeos. Continuamos com a Palavra de Deus em todas as plataformas, nos mais diferentes formatos, para abençoar você. IP Pinheiros no Kawai. Divulgue essa novidade. É tempo de crescer em conhecimento do nosso Deus. O programa Sã Doutrina faz você se sentir em sala de aula com o pastor Nilson Júnior. O Sã Doutrina é o programa da Igreja Presbiteriana de Pinheiros que oferece a você gratuitamente um curso de teologia reformada. Pegue o seu caderno e aprenda sobre teologia bíblica, teologia sistemática e doutrinas bíblicas. Para você alargar o seu conhecimento e aprofundar também o seu conhecimento sobre o Senhor Jesus Cristo. Toda quinta-feira, 9h30 da noite, aqui na IPP-TV, a sua TV missionária. Estamos de volta, Notícias do Bem desta segunda-feira, hoje é dia 6 de dezembro. Que bom que você está com a gente, lembrando que o nosso encontro é de segunda a sexta, sempre às 11h30 da manhã. A gente tem horário alternativo a partir das 18 horas para você ficar muito bem informado. Você viu aí, né? As notícias da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, as informações da nossa junta missionária e, é claro, todos os assuntos que precisam fazer parte do nosso dia a dia passam por aqui pelo nosso Notícias do Bem, né, Tainá? Pauta variada aqui. Passou aqui. Aconteceu, a gente informa. Não é? Nada passa sem a gente comunicar aqui. Só as coisas boas. Coisas boas, gente. Só dicas Só notícias dia do bem. dia e notícias boas. Agora sim, ó, falando em notícias boas, essa aqui com certeza é muito boa, hein? A campanha de cestas básicas da IPP começou com a chegada da pandemia no ano passado. Verdade, e a campanha continua. O objetivo é atingir 120 mil unidades e fazer um Natal sem fome para quem precisa. A Associação Evangélica Beneficente é uma das centenas de entidades apoiadas pela Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Todo mês, a instituição recebe as cestas básicas para alimentar famílias em situação de vulnerabilidade. O ano passado foi um ano difícil para todos, foi a pandemia e nesse ano
e no ano passado, muitas famílias se encontraram em necessidade. Muitas famílias ligadas à IB, pessoas ali no entorno, pessoas que realmente estavam com necessidades de alimentação. E graças a Deus, através da Igreja de Pinheiros, nós conseguimos doações de alimentos. Foram muitas cestas básicas que a igreja enviou para nós, mais de 1.300 cestas, e nós suprimos todas as famílias ali que necessitavam das cestas. Foi uma bênção muito grande, foi um momento muito precioso para nós. O momento que nós ligávamos para a igreja e falávamos, nós estamos precisando de 50 cestas, a igreja mandava 50 cestas, e foi uma bênção muito grande. Nós queremos agradecer esse apoio, essa parceria tão importante na vida da IB. É uma parceria que se consolida cada vez mais. Agradecemos ao reverendo Arival, que nos atendeu prontamente, ao Salim, que faz parte da família da IB e também intermediou todo esse processo. Por isso nós estamos muito felizes com essas cestas básicas. Com a pandemia da Covid-19, o trabalho social se intensificou. Até o momento, foram distribuídas mais de 80 mil cestas básicas em São Paulo e em diversas regiões do Brasil. A campanha também atravessou fronteiras e chegou a países distantes. Um dos exemplos é a entrega feita a mais de 14 mil quilômetros daqui para os povos refugiados curdos e yazidis, no Iraque. Envio desde o norte do Iraque, aqui da região autônoma do Kurdistão, um caloroso abraço para todos vocês. E também o nosso agradecimento por mais uma ajuda que recebemos da Igreja de Pinheiros para a distribuição de cestas básicas de alimentos para refugiados curdos e yazidis que estão refugiados aqui em nossa cidade Sulemania, no norte do Iraque. Graças à amada Igreja, ao reverendo Arival, temos podido assistir essas famílias, essas crianças, a qual vocês certamente puderam assistir os vídeos e fotos que nós mandamos da assistência a esses refugiados. Obrigado por fazerem parte desta missão, do trabalho aqui nessa região do mundo tão necessitada, tão carente do alimento material, mas também do alimento espiritual da Palavra de Deus. Obrigado por segurarem as cordas, obrigado por estarem aqui conosco nesta missão de fazer Jesus Cristo conhecido aqui na região norte do Iraque. No nordeste do Brasil, as igrejas apoiadas ou mantidas pela Junta Missionária de Pinheiros também têm recebido regularmente as cestas básicas. Uma ajuda fundamental para as famílias carentes da região. Alô, pastor Darlan aqui, graça e paz. Nós somos da primeira igreja presbiteriana de Juazeiro, aqui no estado da Bahia, e queremos dizer como foi o fato de termos recebido as cestas básicas que vieram aí da igreja presbiteriana de Pinheiros, né, por sua junta missionária, né, pastor Arival, reverendo Arival Dias, pastor Mariano. Nós podemos abençoar algumas famílias carentes da própria igreja e também uma comunidade vizinha nossa aqui chamada Ademiro, que é composta de casas de papelão, casas de sapê e pessoas com necessidades extremas e foram também abençoadas com essas doações de cestas básicas. Nosso muito obrigado, foi de muita valia, muita serventia nessa nossa caminhada de revitalização aqui na nossa igreja. Um abraço a todos vocês, que Deus abençoe, em nome de Jesus. Uma parte dos alimentos está sendo entregue pelo Departamento de Ação Social da Junta Diaconal. Essa campanha começou logo quando começou a pandemia. A gente viu a necessidade de precisar ajudar os irmãos que estariam passando por alguma dificuldade. E aí a gente começou com uma meta simples, com uma coisa bastante modesta, pensando em 500 cestas básicas para poder, de alguma forma, amenizar os efeitos da pandemia para as pessoas do nosso meio, do nosso entorno, conhecidas e tal. Mesmo antes de chegar a demanda, a gente, junto com o pastor Arival, teve essa ideia de poder já se antecipar. E depois disso, a gente foi alcançando as nossas metas, né, de arrecadação de cestas e foi distribuindo
não só para o pessoal daqui da igreja, nós temos alguns irmãos que infelizmente teve a necessidade de utilizar as cestas, né, de receber as cestas, mas a gente pôde abençoar muito mais pessoas do que a gente imaginava. Então essas cestas começaram a ser distribuídas para algumas entidades que também passaram por dificuldades, foram depois, ou ao mesmo tempo, para as comunidades, o pessoal de comunidades. Tem até o exemplo dos missionários do asfalto, que faz um trabalho muito bacana, o pastor Cláudio faz um trabalho muito legal com o pessoal das comunidades, né? Mandamos para Cacolândia, mandamos para outras comunidades como a Barra Funda, e a gente vai atendendo, e fomos atendendo também fora de São Paulo. Aí começou a aparecer necessitados no Nordeste, no Minas, Rio, e a gente de alguma forma foi mandando cestas ou mandando a verba para eles comprarem cesta lá. A gente também chegou a abençoar as pessoas do exterior, né? Então nossas cestas foram para além das fronteiras do Brasil, né? E eu acho que a gente tem que agradecer primeiramente a Deus, que nos dá essa possibilidade de trabalho, mas a gente precisa também agradecer as pessoas que estão doando, porque a gente só chegou a esse número de mais de 60 mil cestas graças às pessoas que doam as cestas para que a gente possa trabalhar. Isso é um trabalho maravilhoso, é um trabalho que a gente não vê placa de igreja, a gente não vê denominação, a gente não vê, só vê o necessitado. Quem precisa de pão, a gente chega com a cesta. Agora, com a campanha Fim de Ano Sem Fome, a meta é arrecadar 120 mil cestas básicas até o dia 23 de dezembro. Por isso, é importante que quem puder, faça uma doação. O doador pode fazer uma transferência via Pix utilizando o CNPJ 50 954 825/0001, dígito 13. Para que o valor seja destinado para a campanha, é importante inserir 90 centavos no final do valor. Tá certo, você viu aí a tela do dia de doar, né? Porque essa matéria foi feita especialmente para o dia de doar, mas ela vale, né? Apesar de ter tido o dia de doar. Hoje também é dia de doar, qual o problema, né? Você também pode doar hoje, tem as informações. Se você entrar no nosso site, ippinheiros.org.br, você vai lá, você tem todas as informações também relacionadas à doação das cestas básicas. Então faça a sua doação. Dezembro nós já estamos em dezembro, Natal já está chegando, né? A gente precisa alcançar o máximo possível desse número de cestas. O nosso objetivo é 120 mil cestas. A gente precisa da sua colaboração para a gente poder chegar lá. Acesse lá ippinheiros.org.br e faça também a sua doação. Colabore. Olha, os mais de 36 milhões de beneficiários do INSS já podem checar a data dos depósitos dos benefícios ao longo de 2022. Verdade, quem vai trazer mais informações para a gente ao vivo aqui no Notícias do Bem é o nosso repórter Matheus Santos. Oi, Matheus, seja muito bem-vindo. Oi, Quirino. Oi, Tainá. Muito boa tarde para vocês. Boa tarde para todos que acompanham Notícias do Bem. Boa semana para todo mundo. Vamos lá, para aqueles que recebem um salário mínimo, os depósitos referentes a janeiro serão feitos entre os dias 25 de janeiro e 7 de fevereiro de 2022. Segurados com renda mensal acima do piso nacional terão seus pagamentos creditados a partir de 1º de fevereiro. Como consultar? Vamos lá. Os depósitos seguirão a sequência de anos anteriores, com um calendário para quem recebe um salário mínimo e outros para quem ganha mais. Para cada categoria, as datas de pagamento serão determinadas pelo número final do cartão para aqueles que foram concedidos recentemente. Segundo o INSS, para aqueles que possuem o benefício há algum tempo, vale a data que recebem habitualmente. Cada benefício pago pelo INSS é composto por uma numeração única e segue um padrão de 10 dígitos. O número a ser observado é o penúltimo algarismo, sem considerar o último dígito verificador que aparece depois do traço. Querendo e Tainá, volto com vocês aí no estúdio. Santos participando com a gente aqui do nosso Notícias do Bem, trazendo essas informações importantes a respeito do INSS. É isso mesmo. E se você quer fazer parte da EBD 2022, né? A melhor escola do mundo, preste atenção no recado da Lídia Dickel.
Em 2022, a Escola Bíblica Dominical de Adultos vai estar de cara nova, com cursos mais curtos e dinâmicos. A reestruturação vai aprofundar ainda mais o estudo da Palavra de Deus a partir de estudos expositivos dos livros da Bíblia. O eixo doutrinário ele vai continuar, mas também estará de cara nova. Não deixe de acompanhar as próximas informações e já se prepare para fazer parte da melhor escola do mundo, a nossa EBD. Depois do intervalo, mais de 200 crianças do Ministério Pinheiros Infância participam da nossa cantata de Natal aqui na Igreja Presbiteriana de Pinheiros, né, Tainá? Exatamente, foi muito bonito, muito emocionante. Notícias do Bem vai para o intervalo. Nós voltamos já, né, com mais informações. Não saia daí, ó. É o tempo de tomar um cafezinho, pegar uma água, né, dar aquela alongada e voltar. A gente também vai fazer isso. Voltamos já, fica com a gente aqui. Um milhão de missionários no YouTube. Essa é a nossa meta. Para que o trabalho da Igreja Presbiteriana de Pinheiros alcance ainda mais pessoas na internet, nós contamos com você. Se inscreva no nosso canal, acione o sininho para receber as notificações e compartilhe nosso link com a família e os amigos. É só clicar no botão vermelho que aparece embaixo do seu vídeo. Participe desse grande projeto missionário e ajude a IPPTV a propagar cada vez mais a palavra de Deus. Toda terça, às 8 da noite, o reverendo Arival Dias Casimiro te desafia a se envolver com a obra de Deus no programa Você é um Missionário. Entrevistas, testemunhos, sorteio de livros e a sua participação ao vivo pelas redes sociais. Horário alternativo aos domingos à 1 da tarde. Você é um missionário, aqui na IPPTV, a sua TV missionária. A editora Hebron lança seu mais novo estudo, A Fé dos Eleitos. São 2 revistas escritas pelo reverendo Arival Dias Casimiro, que explicam todo o conteúdo da Confissão de Fé de Westminster. Um material indutivo que pode ser usado para estudos individuais, em grupos ou classes de escola bíblica. A Fé dos Eleitos já está disponível em editoraebron.com.br e também na nossa livraria. E na Hebron, 100% do lucro das vendas é investido em missões. Não perca a oportunidade de garantir esse estudo. Hebron, a sua editora missionária. Livraria e Editora Hebron. Bíblias, livros e devocionais disponíveis para compras online e entrega em todo o Brasil. Na Hebron, você encontra títulos exclusivos e combos selecionados para a sua melhor experiência literária. E comprando na Hebron, você ainda colabora na obra missionária, já que toda a renda vai para missões no Brasil e no mundo. Acesse editoraebron.com.br. Conheça o nosso catálogo, escolha seus livros e contribua com a Junta Missionária de Pinheiros. Hebron, lugar de comunhão pela palavra. De segunda a sexta, às 9h30 da manhã, tem Vida Devocional, com meditações preciosas na Palavra de Deus. Pastores e seminaristas trazem lições da Bíblia e aplicações práticas para a nossa vida. Horário alternativo, de segunda a sexta, às 4h30 da tarde. E no domingo, às 7h30 da manhã. Vida Devocional, aqui na IPPTV, a sua TV missionária. Eu tenho um recado para você que está sempre visitando a nossa igreja. Temos percebido que muita gente nova está vindo aos cultos presenciais. Já se sente parte da IPP, mas ainda não regularizou a sua situação junto à igreja. Se você quer se tornar membro efetivo, fique atento. Envie o quanto antes um e-mail com o assunto Quero Ser Novo Membro para secretaria@ippinheiros.org.br. Vamos responder com todo o carinho e repassar todas as orientações necessárias
para que você possa ser recebido como membro, participar dos nossos ministérios e se envolver ainda mais com a nossa vida em comunidade. Igreja Presbiteriana de Pinheiros, a sua grande igreja missionária. Toda sexta, às 8 da noite, tem lições de teologia aplicadas ao nosso dia a dia no Vivendo o que Cremos. Os reverendos Arival Dias Casimiro e Hernandes Dias Lopes debatem temas essenciais à vida cristã de maneira prática. Horário alternativo aos sábados, às 5 da tarde. Vivendo o que Cremos, aqui na IPP-TV, a sua TV missionária. Estamos de volta com Notícias do Bem. Que bom que você continua aqui com a gente, ligadinho, participando da nossa programação. Lembrando que o programa, que o jornal vai ao ar de segunda a sexta, sempre a partir das 11h30. E você pode ver e rever não só Notícias do Bem, mas todos os programas da IPP TV no canal IPP Play. Lá você encontra Notícias do Bem e também todos os outros programas. Conversa da Tarde, Manhã IPP, Pinheirinhos TV, tá tudo lá. Tudo lá reunido, juntinho, para você rever os melhores momentos. Aproveite e faça a sua inscrição lá no IPP Play também, tá certo? Se inscreva, acione o sininho para receber as notificações. Sempre que tiver uma estreia no IPP Play, você vai ser notificado, vai poder acompanhar com a gente. O IPP Play é o primeiro canal de streaming cristão reformado, gratuito, 24 horas por dia na internet. Não perca a chance de acompanhar todo o conteúdo que está lá disponibilizado gratuitamente para você. Sabe de uma coisa, querido? Temos mensagem. Oba, O gostamos. pastor Jefão, ele colocou aqui, bom dia, que o Senhor continue vos abençoando. O Jorge Vargas também participou, diretamente de Costa Rica. A Wanda, ela estava aqui super interativa participando da nossa conversa, da segurança dos alimentos. Ela estava aqui interagindo com referente, querendo saber mais sobre panelas e tudo mais. E o Ensinai as Nações, ele falou, eu amo este programa e seus apresentadores. Oba, Oh, obrigado. meu Deus, somos nós. E aí, a Elza também aqui fez uma carinha, assim, um emoji, falando sobre internetês, internetês, aí, tem um ó, emoji. as A gente vai falar carinhas. disso ainda, viu? Não vai ser hoje. Não Nosso vai convidado ser teve um hoje. probleminha, não vai ser hoje, mas a gente vai falar desse assunto sim. Exatamente. E a Maria Valdir aqui com a gente também, deixando mensagem. Muita gente também deixando um oizinho, um abraço, umas mensagens mais curtinhas, mas também, claro, participando aqui do nosso chat. Bacana. Participe também, dá tempo de você participar, dá tempo de você interagir com a gente. Esse espaço aqui do Notícias do Bem é todo seu, fique à vontade. Isso mesmo. Ontem foi o dia de celebração com as crianças do Pinheiros Infância. Foi muito lindo. Mais de 200 pequeninos tomaram conta do templo para apresentar a cantata de Natal. 205 crianças fizeram parte da cantata de Natal do Pinheiros Infância. Dezenas de voluntários se envolveram na organização. Meia hora antes do início, o templo já estava assim, lotado. Emoção de sobra para os pais. Foi muito emocionante. Ele também, assim, para nós é então mais emocionante porque o nosso filho é especial. Ele é autista. Então, ele está aqui, ele se compor, com a roupinha, ele está ali louvando ao Senhor. Para a gente é a maior alegria, a maior honra que a gente pode ter é ter o nosso filho nos caminhos do Senhor, poder ensiná-lo os caminhos do Senhor. Ele está ali para a gente é a maior alegria da nossa vida. Para a gente é motivo de gratidão já deixar as crianças servindo, porque a gente também faz parte do louvor e é um motivo de orgulho mesmo para a gente e a gente fica emocionado. É difícil até de assistir, porque eu não tive esse privilégio, não nasci na igreja e poder educá-las aqui nos caminhos do Senhor para a gente é muito importante. Nas músicas cantadas pelas crianças, a mensagem que foi passada para o público foi a de Jesus Cristo ter nascido para salvar o mundo do pecado.
compositor das letras foi o músico César Elbert. A cantata é o Natal em Canto. Essa cantata eu já escrevi há algum tempo e essa cantata está sendo apresentada e interpretada não na sua integralidade, mas são músicas que pertencem à cantata Natal em Canto. E o que essas letras trazem? O nascimento de Jesus, a beleza da salvação, a beleza de nós pensarmos nessa questão do Salvador chegando até nós para nos dar completa redenção. Como forma de promover a inclusão, os pequenos cantaram até em Libras. Eu vi uma estrela brilhar e uma noite iluminar, um presépio lindo enfeitar. Ouvi sinos que pediam paz para um bebê ninar, com cantigas, sons de Para a regente do coral, além das canções, o verdadeiro sentido do Natal foi também ensinado aos pequenos coralistas. Foi um desafio, mas também um privilégio. A Bíblia diz que da boca de crianças sai o perfeito louvor. Então, reger crianças é uma bênção. Eles foram ótimos, os pais cooperaram, os professores, e deu certo, fazendo tudo muito com amor para a glória do Senhor. Então foi uma alegria muito grande. A mensagem do Natal foi passada então para todos? Sim, inclusive nós trabalhamos isso com eles durante os ensaios, que não era simplesmente só cantar. Nós estávamos cantando o nascimento do menino Jesus, que se fez homem e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Então isso foi ensinado às crianças. De fato, Deus se fez homem e habitou entre nós. Meu Deus, que coisa mais linda! É de se emocionar. É de se emocionar. O que é muito. criança, né? Meu Deus, quanta criança, graças a Deus por isso, né? Porque a nova geração, né, da Igreja Presbiteriana de Pinheiros já servindo ao Senhor também, com louvor, enfim. Foi muito, 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 muito lindo. É quando a gente fala, né, dos novos trabalhos, nova geração, é isso, são eles. E novas famílias, né? Quantas novas famílias, né, se tornando membros e os filhos também vindo juntos e todo vai mundo aumentar, hein? participando, vai. Imagina essa cantata do ano que vem. Vai ter que ampliar o espaço, vai ter que ir para um teatro, sei lá o que a liderança vai ter que fazer aí, porque é criança que não cabia mais ontem. Muito bom, mas agora é a hora da nossa coluna Ciência e Tecnologia. De hoje, o professor e cientista Marcos Eberlin vai falar para a gente a respeito da ciência do lavar as mãos. Olá pessoal, bem-vindos a mais uma coluna de Ciência e Tecnologia aqui nas Notícias do Bem. E hoje vamos falar sobre a ciência do lavar as mãos. Você percebeu nessa pandemia que todos passaram a dar ainda mais importância à higiene, ao lavar as mãos, e que essa prática deve ter salvado muitas vidas. Lavar as mãos para eliminar agentes infecciosos hoje é uma prática comum, não só nas nossas casas, mas nos hospitais. Os procedimentos antissépticos estão por todos os cantos e todos os lugares, nas salas de cirurgia, principalmente. Mas será que sempre foi assim? Não! Você sabia que antes lavar as mãos não era um procedimento comum, inclusive entre os médicos? E há um caso muito, muito, muito característico e ilustrativo. Por exemplo, no início do século XIX,
as mulheres eram internadas para terem os seus filhos num hospital muito famoso em Viena, na Áustria. Mas havia nesse hospital 2 enfermarias, a enfermaria número 1 e a enfermaria número 2. Mas era incrível, porque na enfermaria número 1, as mulheres morriam frequentemente por o que se chamava de febre do parto. Uma taxa de mortalidade muito, muito alta, que chegou até 18%. E as mulheres, às vezes, preferiam ter seus filhos em casa ou nas ruas do que se internar nessa enfermaria número 1. E ninguém sabia exatamente por quê, mas algumas chegavam a implorar para não serem internadas ali para ter seus filhos. Uma altíssima taxa de mortalidade por causa dessa febre do parto. E na outra enfermaria, número 2, a taxa era bem menor e ninguém sabia exatamente por quê. Mas até que um médico, o Dr. Semmelweis, resolve investigar esse caso. E o que ele percebe? Que na sua enfermaria, a número 1, os médicos que atendiam vinham de autópsias, eram estudantes de medicina que, após autópsias de mortos, cadáveres, atendiam as pacientes. E na enfermaria número 2, não, eram parteiras. E após um acidente com um amigo seu, que morreu depois de ser cortado por um desses estiletes que utilizavam nas autópsias, ele percebeu, nossa, alguma coisa é transferida dos cadáveres para as mulheres. Nessa transferência, então, estaria o motivo das mortes. O que ele chamou de material cadavérico. Alguma coisa estava sendo transferida. E ele, então, instalou na sua enfermaria um procedimento, uma regra, que os médicos deveriam fazer o quê? Lavar as suas mãos, com uma solução de hipoclorito de sódio. E olha o que aconteceu com essa prática. A mortalidade caiu de 18% para menos de 1%, salvando muitas e muitas vidas. Mas será que todo mundo ficou contente? Não, os médicos não aprovaram a regra. Esse procedimento foi inclusive contra conceitos e consensos científicos da época. Não se conheciam os micro-organismos. E o Dr. Semmelweis, então, foi afastado da enfermaria. Um novo médico assume e retira a regra. E o que acontece? Novamente, a mortalidade aumenta. Semmelweis realmente foi tido como um louco. Ele morreu num hospício, olha só. E o seu trabalho, durante a sua vida, não foi reconhecido. Mas, alguns anos depois, quando Pasteur, um grande homem, um homem que cria em Deus, um criacionista, um dos maiores cientistas de todos os tempos, descobre os micro-organismos, todo mundo passa a reconhecer que Semmelweis estava certo. Então, hoje ele é conhecido como o pai dos procedimentos antissépticos. Então, tudo isso que a gente tem visto na pandemia, lavar as mãos, isolar os pacientes com procedimentos antissépticos também, para que os micro-organismos não se propaguem como os vírus. Esse é um procedimento mais recente, da medicina recente. Mas o mais incrível de toda essa história é que muitas e muitas vidas poderiam ter sido salvas se os médicos, durante toda a história da medicina, tivessem lido a Bíblia. Por quê? Porque nós vemos, não é, regras. A regra de Semmelweis já estava escrito na Bíblia. Em Números 19, é muito claro. Ele diz o quê? Olha, tocou num cadáver, está impuro. Você tem que se lavar o seu corpo, as suas mãos, toda a sua vestimenta.
E em inúmeras outras passagens na Bíblia, vemos procedimentos e regras antissépticas sensacionais, perfeitas. Percebe-se, portanto, que o autor da Bíblia, o nosso Deus, conhecia os micro-organismos muito antes de Pasteur, e as regras bíblicas já deveriam estar estabelecidas na medicina. Percebeu como que a Bíblia é uma regra não só de fé, mas também uma regra de sanitarismo, de boa medicina, de procedimentos antissépticos? Muitas e muitas vidas poderiam ter sido salvas, não só na enfermaria número 1 do Dr. Samuel Weiss, mas por toda a história da medicina. Então, um procedimento que é hoje realizado na pandemia, lavar as mãos, isolar os doentes com doenças infecciosas, já estava descrito em extremos detalhes na Bíblia. E percebeu também como a ciência, às vezes, sem saber, ou mesmo sabendo, se opõe a grandes verdades bíblicas, e que dia após dia, espectro após espectro, dado após dado, quem ganha esse embate? A Bíblia, a palavra de Deus, escritas por um Deus que tudo sabe, inclusive um Deus que já conhecia esses organismos microscópicos e já havia estabelecido na sua palavra procedimentos que teriam salvo muitas e muitas vidas se o homem não tivesse abandonado a palavra e procurado seguir seus próprios caminhos. Então a notícia do bem é essa, que a palavra de Deus não é só guia de fé e prática, mas também é um guia seguro na ciência e na medicina. Um guia seguro que leva a salvar vidas, por exemplo, na pandemia. Procedimentos já descritos na palavra de Deus salvaram vidas e continuam salvando vidas. Muito bacana, né? Sempre muito bacana a participação do professor Marcos Eber, lembrando que ele tem programa aqui na nossa IPP-TV, né? Tem o Ciência e Fé, você também não pode deixar de acompanhar esse programa tão especial aqui da nossa IPP-TV. A gente aprende tanto com ele, né? Sempre. O Thiago Henrique traz um recado especial pra gente, direto da editora Hebron. Muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram: duro é este discurso, quem o pode ouvir? Assim é a palavra de Deus para aqueles que não conhecem a Jesus. Por isso devemos evangelizar. Quer evangelizar aqueles à sua volta, mas muitas vezes você não sabe como? A editora Hebron preparou uma caixa com 120 evangelhos de João, em diferentes capas, para você distribuir e evangelizar aqueles à sua volta. Cada caixa com 120 destes evangelhos custa apenas R$ 149,90. Você pode adquirir por editorebron.com.br. Lembrando que todo o lucro da editora Hebron é revertido para a obra missionária através da Junta Missionária de Pinheiros. Hebron, a sua editora missionária. Anota aí, www.editorebron.com.br. Depois do intervalo, você vai conhecer o Amor em Forma de Cuidado. A equipe do Notícias do Bem vai mostrar para você o trabalho desenvolvido na Casa do Aconchego, que atende famílias de pacientes com câncer. É isso aí, a gente vai pro intervalo, mas volta rapidinho, não saia daí não. Israel para Jesus, um programa missionário dedicado a compartilhar informações e conteúdo sobre o povo judeu, os desafios e bênçãos do trabalho de evangelização, os costumes e a cultura milenar judaica. Israel para Jesus, todo sábado ao meio-dia, horário alternativo terça-feira às 9h. Um programa do Instituto ITB. Toda terça e quinta-feira, às 9h, você tem encontro marcado com o reverendo Mariano Alves Júnior e o Café Prosa e Missões. As notícias dos campos missionários, louvor em ritmo de viola e um bate-papo animado para começar bem o seu dia.
Sejam bem-vindos aqui no Café Prosa e Missões de hoje. Horário alternativo aos domingos, às 7 da manhã. Café, Prosa e Missões, aqui na IPP-TV, a sua TV missionária. De segunda a sexta, tem programação ao vivo para você. Suas manhãs começam com o pastor Mariano Alves Júnior e seus convidados no Café, Prosa e Missões. E um tempo de oração com o pastor Arival Dias Casimiro, no Orando pela Cidade. Às 9h30, medite na Palavra de Deus no Vida Devocional. Às 10 da manhã, Lídia Dickel te espera no Manhã IPP. Saúde, bem-estar, viagens, artesanato e muito mais no programa que já faz parte do seu dia a dia. 11h30 da manhã, as boas notícias entram em pauta. O nosso time de jornalistas, sempre em busca de informações que enchem o coração de esperança. Você vai ficar informado com Notícias do Bem. Em seguida, uma roda de conversa sobre temas bíblicos e importantes debates sobre a vida cristã. Entre nesse grupo e participe do Conversa da Tarde. De segunda a sexta, sempre ao vivo, aqui na IPP-TV, a sua TV missionária. Estamos de volta, último bloco do nosso Notícias do Bem desta segunda-feira. Hoje é dia 6 de dezembro, lá vai embora dezembro. Daqui a pouquinho o Natal tá batendo na nossa porta aqui, viu? Ele já tá chegando. Coisa boa. Né? Hoje você vai conhecer o amor em forma de cuidado. A equipe do Notícias do Bem vai mostrar para você, a partir de agora, o trabalho desenvolvido lá na Casa do Aconchego, que atende famílias de pacientes com câncer que estão em tratamento aqui em São Paulo. A Júnia e o Elias descobriram que a filha Esther, de 8 anos, estava com câncer em estágio avançado no início do ano passado. Nessa fase da doença, o paciente é encaminhado para cuidados paliativos, porque normalmente tem poucas chances de cura. No caso da Esther, os médicos avaliaram essa possibilidade em 2%. Em janeiro do ano passado, ela foi diagnosticada com câncer gravíssimo, extremamente agressivo, na adrenal do rim direito. Ele estava com aproximadamente 14 centímetros. E quando a gente, o diagnóstico fechado, é que ele não só estava na adrenal, mas ele também, as células cancerígenas do neuroblastoma já tinha pegado todos os ossinhos dela e a medula. Então isso caracteriza ele o nível 4, que dá mais ou menos aproximadamente 1 ano e meio, no máximo 2 anos de vida. E com todo esse diagnóstico, a doutora disse para nós que não tinha cura, que não tem, aliás, não tem, na ciência não tem cura. E lá ela disse para nós que nós poderíamos aproveitar ao máximo a Estherzinha, a vida, porque ela tinha 2% só de chance. A família vivia em Tiradentes e a menina fazia o tratamento em Juiz de Fora, no interior de Minas Gerais. Em um dos procedimentos hospitalares, uma intercorrência com o catéter fez com que a pequena Esther fosse parar na UTI. A mãe ficou com medo, mas afirma que Deus pediu para que ela não chorasse. Permanecemos, A gente fazia o tratamento em Juiz de Fora. Nesse momento do tratamento, teve uma intercorrência. Ai, eu vou emocionar. Eu sempre emociono nessa aí, a Leni sabe. De um catéter, e esse catéter teve uma intercorrência. No momento que ela estava assim na UTI, eu encostei assim na parede e quis começar a chorar. E aí o Espírito Santo disse assim para mim: não chora. Foi assim, audível, eu nunca tinha ouvido na minha vida, foi audível. Não foi coisa da minha cabeça, da minha imaginação, foi audível, eu ouvi. Não chora, que o pai tá lá com ela. E aí, eu saí, quando à tarde eu fui vê-la na UTI, conversando com ela, eu perguntei: filha, você ficou com medo? Ela disse para mim: não, mãe, eu não fiquei com medo. Por que eu ia ter medo?
o Pai estava aqui comigo. Exatamente o que o Espírito Santo tinha me dito lá fora. Ela estava me dizendo ali naquele momento. A própria Esther também conta essa história. Quando foi anestesiar, eu não sentia dor. Eu sentia alívio. O que você se lembra? E o Espírito Santo me disse que o Pai estava lá comigo. Como os recursos dos hospitais eram escassos, eles resolveram vir para São Paulo. Se manter aqui seria muito caro, mas a família conheceu a Casa do Aconchego, que os acolheu para que pudessem continuar o tratamento. Ou era a gente chegar aqui, ou era a gente permitir que a Estherzinha, né? Que quando chega nesse momento eles dão cuidados paliativos, a criança parte sem dor. Mas a gente jamais queria uma coisa dessa, né? A gente queria lutar. Eu e meu marido, a gente sempre dizia que a gente faria o impossível. E confiamos em Deus. E aí a gente chegou aqui dia 10 de dezembro do ano passado. E quando eu cheguei e vi a estrutura da casa, eu entrei pro quarto e falei com Deus assim: me perdoa por todas as vezes que eu tentei dar ajudinha ao Senhor. O Senhor não quer que a gente dê ajudinha nenhuma. O Senhor quer que a gente confie que o Senhor está no controle. Porque a casa tem uma estrutura gigante, maravilhosa, perfeita. 4 milagres. É o que a dona Albeniza conta que viveu com a filha Cristine Vitória, de 12 anos. Ela tinha 0,5% de chance de nascer, porque a mãe não tinha o líquido amniótico. Quando ela estava ainda no meu ventre, foi diagnosticado que ela estava com essa insuficiência renal e que não tinha chance de vida. A chance de vida dela seria 0,5%. E aí foi quando nós viemos para as clínicas, foi feito um tratamento, mas nada tão importante para o diagnóstico que ela tinha. E foi quando depois ela ficou bem, fez diálise por 3 anos e após mais 3 anos ela foi transplantada. Foi um transplante bem sucedido, muito bem, foi um dos milagres, mais um milagre. Apesar de todas essas histórias, a tristeza aqui não tem vez. Os sentimentos de união, consolo, confiança e esperança ocupam todos os espaços. Aqui na Brinquedoteca, por exemplo, a alegria das crianças toma conta. Inaugurada em 2008, a Casa do Aconchego oferece atendimento integral às famílias das crianças enfermas durante o tratamento nos hospitais de referência da região. São dezenas de voluntários que trabalham com amor e dedicação. Casa do Aconchego começou como uma necessidade gritante das mães das crianças internadas nas UTIs do Instituto da Criança, do HC, que vinham de lugares muito distantes, não tinham onde lavar a roupa, não tinham um local de aconchego sequer para chorar pelos seus filhos que estavam em estado muito grave e também não tinham um local para poderem recostar a cabeça além de uma poltrona que estava no quarto daquela criança. E essas mães ficavam meses naquela situação. Outras mães que também vinham de lugares distantes em ambulância para colher exames, para fazer quimioterapia, radioterapia e também precisavam de um prato de comida quente. Então surgiu a necessidade visível da Casa do Aconchego. Mas o grande diferencial da casa mesmo, e que eu sempre escuto das mães, é que aqui na casa existe um clima, uma luz diferente. E eu gosto sempre de frisar para essa mãe, como aconteceu hoje, que esse clima, essa luz tem um nome, que é Jesus Cristo. A grande diferença que a casa tem é que nós somos evangélicos, nós somos cristãos, mas o que nós queremos que a família sinta aqui
é o amor de Deus por ela, é o cuidado de Deus por ela. Então, para isso também, além da devocional diária, que acontece com os hóspedes, acontece também um culto todo sábado. A gente tem um rodízio de igrejas que se oferece para estar aqui fazendo culto com quem está hospedado. Em todos esses anos, a casa tem se mantido com doações. E olha que o alimento de cada dia nunca tem faltado. Com certeza, a Casa do Aconchego é um projeto do Senhor mesmo e conta com a provisão dele, porque ele é o Senhor da casa, ele é o dono da casa. Maravilhoso esse projeto. Lindo. Deus continue abençoando e sustentando sempre. A gente sabe da importância desse projeto para tantas famílias, né, Tainá? Isso mesmo. Manda um abraço agora para o Luiz Carvalho, do Rio Grande do Sul, que está acompanhando a nossa programação também. Boa. E um abraço especial também para o nosso Gabriel Modesto. Abandonando a excursão, mas tudo bem. Faz parte da faz jornada. parte. Deus continue te abençoando, viu, Modesto? E te guarde lá nos seus novos desafios. E olha, essa jornada é comprida, então você se prepara aí que você vai ter ainda muita jornada pela frente, muitas trocas pela frente, mas que você continue sendo sempre muito esforçado em tudo aquilo que você faz e que você possa, em todos os ambientes que você tiver, refletir a glória de Deus na sua vida, viu? Para quem não sabe, Gabriel Modesto foi o nosso produtor aqui do Jornal Notícias do Bem, estudante de jornalismo, está se desenvolvendo e tem uma nova oportunidade aí. Uma oportunidade bem bacana, então muito aproveite boa. muito. Aproveite Orem, muito. se vocês puderem colocar nas orações de vocês, podem incluir aí, tá bom? Bem, Notícias do Bem fica por aqui, lembrando que o nosso encontro é de segunda a sexta, sempre às 11h30 da manhã, com horário alternativo às 6 da tarde. Você pode ver e rever todos os programas da IPP TV quando e onde quiser no canal IPP Play. Verdade, muito fácil. youtube.com/IPPplay, faça sua inscrição, ative o sininho e receba todas as notificações, compartilhe com a família, compartilhe com os amigos. Se você está assistindo a nossa versão ao vivo, você fica agora com o Marcos Melo e os seus convidados especiais no Conversa da Tarde. Se você está vendo a nossa reprise, a partir de agora tem culto Conexão com Deus, com o reverendo Hernandes Dias Lopes. Então amanhã a gente está de volta ao vivo, 11h30 da manhã. Esperamos você. Tchau.